O calendário de Enoque é um calendário de 364 dias totais, 360 dias mais os 4 dias que separam as estações. O primeiro dia anual é depois do equinócio da primavera, de acordo com o primeiro Enoque e o contexto da lei. Ele bate com a ordem sacerdotal de Crônicas. Este equinócio da primavera é de acordo com o hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério sul. Então, no caso, esse equinócio, o de março, ele é o equinócio de outono. O padrão de meses é 30, 30, 31. E o primeiro dia do ano sempre é no quarto dia da semana, o mesmo dia que os luminares foram criados na semana criacional. Os dias são corridos, um depois do outro, sem interferência lunar para definir o começo de cada mês. Quanto à intercalação, que é necessária para manter o calendário nas estações corretas, de acordo com a maneira que eu estou alinhado, é feita no ano em que o equinócio da primavera acontece no quarto dia da semana imediatamente depois do dia 364 do ano anterior, ou em algum dia adiante. Colocando de outra forma, caso o ano continuasse em sequência no ano anterior, o que é normal, o primeiro dia seria antes do equinócio, o que não pode acontecer de acordo com o primeiro Enoque na porção dos luminares. Então, o primeiro dia do ano é depois do dia que ocorre o equinócio. O ano começa no quarto portão, ou seja, depois do equinócio que ocorre no terceiro portão. Logo, uma intercalação é necessária para manter o equinócio sempre antes do primeiro dia anual. Neste caso, o primeiro dia será o primeiro quarto dia da semana seguinte ao equinócio. Exemplo, se o ano acabar em uma terça, 21 de março, e o equinócio não aconteceu ainda, não é possível começar o ano na próxima quarta, pois o equinócio ainda não aconteceu. Os dias dos festivais bíblicos são fixos e não mudam seu padrão de ano em ano, ou seja, o dia do perdão sempre cai no sexto dia e Pentecostes sempre no primeiro dia da semana. Vale ressaltar que as primícias caem no dia 26 do 1 e Pentecostes em 15 do 3, de acordo com o Qumran. Entretanto, andei estudando a contagem do Homer e, no momento, estou discordando da interpretação de Qumran quanto ao dia das primícias. Levítico 23, 9 e 10. E o dia de Pentecostes. Quanto às primícias, a evidência está muito forte que era para ser oferecida dentro da primeira peregrinação de acordo com a lei, ou seja, depois do sábado semanal dentro da semana de Ázimos. Então cai no dia 19, uma semana antes, o que faz com que Pentecostes seja uma semana antes também. Quanto ao dia de Pentecostes, o texto da Torá não diz que cai no 15, no caso aqui é o 15 do terceiro mês. Desculpe-me se eu fiz alguém equivocar-se na contagem. Realmente não estou mais alinhado com o Qumran nesse ponto e, por consequência, o livro de Jubileus. Eu estou alinhado com a interpretação de noite depois dia como a sequência do dia, em vez do dia começar com dia e depois noite. Evidência para isto está em Levítico 23, quando é falado sobre o dia do perdão, e João 21, lembrando a referência ao pôr do sol e o crepúsculo na observação. Nesse calendário, o ano de 2021 começou em 23/24 de março de 2021. O último ano de intercalação foi 2019. Em tal ano, o equinócio ocorreu uma quarta, pela minha fonte e pela análise via relógio de sol, o que levou o primeiro dia a ser na próxima quarta, a primeira depois do equinócio. O próximo ano de intercalação estou para analisar se será em 2024 ou 2025. A morte do Messias, neste calendário, foi no terceiro dia da semana, 3 dias e 3 noites depois cai no sétimo dia. Tal interpretação é coerente com a tradução de Sábaton, ou similar, não como sendo domingo, mas sim o sábado, o que faz mais sentido literalmente. Por exemplo, em João 21 está no genitivo, ou seja, possessivo, mas se refere ao sábado. É a mesma palavra, mas no genitivo. Lembrando que essa utilização de sábado é referente à contagem bíblica com referência ao pôr do sol no começo do dia. Também Mia faz referência a e não a primeiro. Quanto à palavra dia, não há em João 21, por exemplo. O único verso que eu saiba que não possui Mia ou similar é no contestado final de Marcos. Lá, pelo que vi, contém prote,
ou similar, primeiro, e não contém a palavra dia também no grego. Quanto à tradição, que é dita vir dos apóstolos, 8 dias depois do dia da ressurreição, que foi em um sábado, é um dia de celebração ou festa, com referência a João 20, 26 e 29, no 8º dia. Cai no primeiro dia da semana. No dia da Ascensão é dito que é festa também, 40 dias do dia da ressurreição até o 5º dia da semana, cai no 5º dia. Depois mais 10 dias é Pentecostes, cai no primeiro dia da semana. Isto pelo que entendi do texto. Eu analisei o grego. Quanto à medição do equinócio, no canal chamado de Jerry Morris, contém de alguns anos, que no caso é via relógio de sol. Em tal canal aprendi informações sobre o calendário e também no canal da Sherit Dead Sea Scrolls, ambos em inglês, primariamente. Entretanto, não concordo com tudo nestes canais. Se alguém encontrar algum erro, fique à vontade para falar comigo.